Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês mais uma dica sobre como trabalhar de casa e online. E aí hoje eu vou falar um pouquinho sobre as habilidades que a gente precisa ter ou desenvolver para conseguir trabalhar de casa com frequência, enfim, acho que vai ser realmente daqui para frente uma tendência, uma realidade, até porque a gente não sabe até quando o coronavírus vai durar, e mesmo que termine, provavelmente com a experiência que a gente já está tendo, algumas empresas e algumas adaptações vão acontecer no mercado. Então é muito importante que você entenda tudo isso que está acontecendo e pense em formas de se reinventar ou até de se adaptar. Não precisa ser um esforço tão grande. Então, o que eu vou falar aqui hoje tem a ver com o que eu descobri ao longo dos meus mais de 7 anos trabalhando de casa, de características minhas que me favoreciam e de outras características que eu precisei desenvolver, e aí eu busquei formas de fazer isso. Eu vou falar também um pouquinho disso ao longo do vídeo, para que você também possa ter essa oportunidade desde agora, já que ou você está trabalhando, né, de casa já, ou vai precisar em algum momento. Provavelmente se você está assistindo esse vídeo é porque tem interesse nesse assunto, né? Então, primeiro ponto, né? Disciplina. E aí, quando eu tô falando aqui de disciplina, é entender que o home office ele vai exigir de você algumas regras básicas. Então, o foco, manter sempre uma rotina específica. Então, eu tenho horários para todas as minhas atividades. Eu acordo sempre no mesmo horário, de segunda a sexta. Em alguns casos, pode ser que, enfim, no dia anterior eu trabalhei até um pouco mais tarde, ou trabalhei à noite, não tem problema. Mas o que eu costumo fazer é ter uma rotina fixa de dias e horários para que eu me organize e mantenha essa disciplina ao longo da minha jornada de trabalho. E isso é muito importante, porque não é porque você está em casa que você não tem trabalho, ao contrário. Você precisa executar suas tarefas e a disciplina também tem que ser isso. Se você, naquele dia, se comprometeu a entregar determinada tarefa, é importante que você entregue, que você se esforce, que você se organize ao longo do seu dia, da sua jornada, para realmente entregar e cumprir com o que você se comprometeu, tanto com você quanto com a pessoa que está esperando o seu trabalho ser realizado. E aí a gente já entra na segunda característica, que tem a ver um pouco com isso também, que é a organização, né? Então, o que eu acho que é muito importante? Como a gente está trabalhando de casa, é muito importante que você tenha os seus materiais de trabalho num lugar só, para te ajudar na hora que você precise encontrar algum papel, algum documento, algum contrato, e também o seu computador, né? Então, como a gente trabalha no computador majoritariamente, é muito importante você separar as suas coisas pessoais no computador mesmo. Então, eu tenho no meu computador uma pasta com o nome da agência, que é onde eu vou salvando todos os meus trabalhos, imagens, fotos, documentos. Ainda separo pelo nome de cada cliente, nome de cada projeto, para eu poder estar com aquilo ali bem organizadinho quando eu precisar enviar algum arquivo ou precisar de algum material específico para alguma atividade, eu saber onde encontrar. Porque principalmente se você tem outras coisas pessoais no seu computador, ou mais do que isso, eu trabalho muito nesse computador aqui que vocês estão vendo aqui atrás, que é um computador desktop, né, que a gente chama. Então, ele é um computador que armazena tanto as minhas coisas quanto a da minha família. Então, ele é um computador meio que compartilhado. E aí, eu tenho esse cuidado até para conseguir bem encontrar com rapidez e facilidade todo o material que eu preciso. Imagina se eu deixo misturado as fotos de viagens, fotos de família, fotos de posts da agência numa pasta só. Eu vou ter muita dificuldade de encontrar as coisas. Então é muito importante que você tenha essa organização, tanto do seu ambiente de trabalho como um todo. Então, como vocês estão vendo aqui, eu tenho meio que um lugar que eu guardo tudo, meio que um escritório mesmo que eu criei, com as pastinhas de documentos, enfim, materiais que eu preciso, telefone, tudo organizadinho em um lugar só para eu não me perder. E também tenho esse cuidado com o meu computador. E aí é importante que você também faça isso para que realmente economize alguns tempos e aumente bastante a sua produtividade nesse caso. A terceira dica tem muito a ver com foco. E aí
eu vou dizer o quanto isso é importante e como você pode desenvolver. O foco, porque é muito comum a gente estar em casa e vir distrações, né? Então, às vezes, sei lá, você tá aqui fazendo alguma tarefa e aí alguém te chama lá na sala para te mostrar alguma coisa que tá acontecendo no noticiário, ou alguém te pede, ou algum vizinho bate aqui na porta para entregar alguma coisa. Esse tipo de distração que começa a acontecer, né, ao longo do seu dia. E aí, também é muito comum, por você estar em casa, você começa uma atividade, aí para pra beber uma água, daqui a pouco vai fazer um lanchinho, e aí no caminho você para aqui, eu tenho um cachorro, por exemplo, então eu paro pra brincar com o cachorro, e aí quando eu vi já passou meia hora, já passou uma hora. Então, quando eu sento no computador, eu tento ter o máximo de foco que eu posso. E aí foi um exercício mesmo de... eu faço também algumas atividades específicas de meditação para exercitar o meu cérebro a focar com mais facilidade. Isso me ajudou muito, tá? Meditação, às vezes, 10 minutinhos do seu dia, mas te ajuda a te trazer para o momento presente, para que você não se perca. E também não se perca ao longo das tarefas, porque também o que acontece? Como você tá em casa, começa a vir, né, mensagens de tudo quanto é lugar, né? Celular apita, o computador também, enfim. E aí começam a acontecer vários estímulos externos para te tirar daquele foco. Eu acho que é muito importante, não só a meditação, mas você conseguir exercer, trazer sempre a sua atenção para o momento presente, às vezes alguns exercícios de respiração, parar, enfim, fechar a porta, tirar essas distrações para que você consiga ter um foco para conseguir terminar e começar as tarefas, porque isso é muito importante mesmo, senão o seu dia não rende e você começa a ficar realmente frustrada, porque o dia acaba você não consegue cumprir com o que você se pré-determinou a fazer, então a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Outro ponto e outra característica fundamental para mim é a flexibilidade. Como a gente está trabalhando de casa, os nossos horários são muito abertos e eles têm que ser mesmo. Então, se em algum momento eu preciso parar para de repente ir no médico, praticar uma atividade diferente, ou até para ajudar nas tarefas de casa, eu tenho de certa forma essa flexibilidade no meu horário. Assim como para falar com as pessoas de fora, não tá todo mundo aqui comigo, né? Então, tanto cliente ou até as pessoas que trabalham comigo em parceria, ou os alunos, enfim. Eu não estou aqui, eu tô aqui no ambiente sozinha, mas eu não tô trabalhando sozinha. Então, eu preciso ter uma flexibilidade também nos meus horários para poder falar com essas pessoas também nos horários que elas podem, já que não tá todo mundo no mesmo lugar, cada um tem sua rotina, tá trabalhando de um lugar. Então é importante exercer isso, entender que por mais que eu tenha a minha tarefa agora, o outro pode estar fazendo alguma outra coisa. Isso eu acho que é algo que gera muito conflito, porque nem todo mundo tem essa ideia, acho que pra vida também, né? Às vezes as pessoas querem tudo na hora delas, do jeito delas e naquele momento, né? E não pode ser assim mesmo, foi uma coisa que eu aprendi mesmo ao longo da minha jornada. Eu preciso também ter minimamente uma flexibilidade para as pessoas, assim como eu espero que elas tenham isso de mim. Na verdade, é necessário que o nosso trabalho à distância, né? Porque a gente nunca tá junto no mesmo lugar, então a gente precisa encontrar um meio termo para conseguir se encontrar, gente. Senão a gente nunca vai se encontrar, a gente não vai conseguir se falar e cada um vai estar fazendo uma coisa ali da forma como achar melhor. E aí entra num outro ponto, numa outra característica muito importante, que é a comunicação. Como eu falei pra vocês, a questão principal é que nem sempre você vai estar trabalhando com todo mundo junto. E aí é muito importante a comunicação. Comunicação, que eu gosto de dizer até não violenta. O que é a comunicação não violenta? É você sempre se colocar no lugar do outro antes de falar, enfim, conseguir evitar alguns juízos de valores, alguns julgamentos na hora que você for falar. E isso vale porque a gente se comunica muito online. Então, WhatsApp, e-mail, dá margem para interpretações. Eu já tive muitos problemas com isso. Muitas vezes eu só mandei uma mensagem direta pra falar o que eu precisava e as pessoas do outro lado acharam que eu estava sendo insensível ou que eu estava sendo grossa, sendo que eu só fiz ali, na minha visão, né, um pedido para que fosse feito algo. E isso é normal de acontecer. Porque como a gente não tá vendo o tom, a gente não tá vendo a forma como a pessoa tá falando, às vezes a gente já tá com algum problema dentro da gente, ou às vezes a gente tá com uma insegurança dentro da gente, alguma questão dentro da gente, e a gente lê aquilo e interpreta da forma como a gente acredita que o outro tá se posicionando.
E aí vai ter várias questões a ver com o cérebro humano, enfim, de cada um mesmo. Então, para evitar esse tipo de coisa, hoje em dia eu tenho muito cuidado com os e-mails que eu vou escrever, com as mensagens que eu vou escrever. Às vezes, se eu vejo que pode dar margem para uma interpretação mais específica, eu ligo para a pessoa para falar com ela, às vezes eu gravo um áudio, para evitar alguns tipos de falhas na comunicação, porque quando a gente está à distância, isso é muito mais fácil de acontecer. E principalmente para profissionais que não são da área de comunicação, né? Porque aí que, então, né, o problema vai ser ainda pior, né? Porque a gente vai querer falar com os outros como a gente fala na nossa rotina e tem várias expectativas envolvidas nessa conversa. Então, uma coisa que eu gostei muito, que aprendi muito, foi lendo um livro de comunicação não violenta, que fala justamente sobre essas formas da gente se posicionar, que ajudam a evitar essas falhas e esses pré-julgamentos, tanto na comunicação escrita quanto na comunicação oral. Então, enfim, se quiser estudar um pouco mais sobre esse assunto, como eu citei, fica à vontade, é muito interessante, muito legal. Mas o que eu também recomendo é, faça essa comunicação fluir da melhor forma possível. Então, assim, uma coisa que eu acho muito importante que aconteça é, você receber um e-mail, responda dizendo que você vai ter um tempo específico. Quanto tempo é esse tempo que você vai demorar para fazer uma tarefa? Enfim, responda a pessoa para ela saber que você está fazendo aquele trabalho. Assim como nas mensagens de WhatsApp ou de ferramentas específicas que você usa no seu trabalho, para as pessoas poderem saber que você está com uma função específica, que você está com um trabalho específico. Isso te protege também dentro da sua equipe, porque as pessoas sabem o que você está fazendo ou não, veem que você está proativo, enfim, ou que você está precisando de alguma coisa, porque aí não adianta também, em cima da hora da entrega, você às vezes pedir alguma coisa para outra pessoa que já está com uma outra função, alguma tarefa. Então, esse é o tipo de coisa que a gente sempre tem que ter muito cuidado. Quando a gente está trabalhando à distância, tá cada um no lugar. É importante cada um saber em que etapa que está aquele trabalho, aquele projeto, principalmente se essas funções dependem uma das outras, para criar as expectativas certas e evitar algumas falhas também nessas entregas, tá? E um último ponto que eu acho que é muito importante, que é o otimismo. É muito comum a gente estar em casa e ficar frustrado às vezes, assim, é um trabalho às vezes meio solitário, tá em casa, às vezes falando com as pessoas, e acreditar que realmente você tá dando o seu melhor e que aquilo vai fluir da melhor forma possível. Então, acho que essas são características e habilidades muito importantes para qualquer profissional que trabalha à distância, e eu super recomendo que vocês tenham cuidado de desenvolver e fazer isso pra vocês, tá bom? Então é isso, era o recado que eu tinha que dar pra hoje. Se vocês quiserem deixar aí nos comentários algumas dúvidas, sugestões, fiquem à vontade. Eu tô aqui pra ajudar quem tiver interesse e contar um pouquinho também como é a jornada, todo o aprendizado que eu tive, tá bom? Então fiquem de olhos, até o próximo vídeo. Tchau!